Hoje é sexta-feira, 29 de outubro. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal Notícia o ex-prefeito de Una, ex-deputado por 3 mandatos, ex-vereador de Alegre, o deputado Zé Ramos. Zé Ramos, prazer te receber aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Saluto. O prazer é meu e me sinto muito honrado em poder estar aqui no seu estúdio para fazer essa gravação. Zé Ramos, você está no assessoramento da Secretaria de Justiça, mas você transita com facilidade em todos os setores do governo. O que Una pode esperar de investimento do governo Renato Casagrande nesse final de ano e até o meio do ano que vem? Eu estou muito otimista com o que eu tenho visto e tenho acompanhado com relação à administração do governo Casagrande. Casagrande, na minha visão, ele, em 2019, assumiu o governo e procurou, já com as contas já bem saneadas, do governo anterior, que não investiu nada no Espírito Santo, público e notório, foi visto isso por todos os capixabas, e começou a capitalizar o Estado e fazer projetos. No segundo ano de governo e o terceiro veio a pandemia. A pandemia criou um pânico, medo e expectativa na sociedade, um fato novo que ninguém conhecia, e por isso o Casagrande também formou sua equipe de planejamento, toda a estrutura de governo foi bem montada e o Casagrande conseguiu, com o seu trabalho, capitalizar o Estado e hoje com uma capacidade de investimento muito grande. E o governo, eu até quero dar parabéns ao governo Casagrande, porque encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para os recursos serem repassados aos municípios de fundo a fundo. Isso dá uma agilidade na máquina pública. E esse projeto, eu acredito que a Assembleia não vai se furtar, vai votar, porque é 50 anos de avanço na administração pública. E o governo tem publicado o seu investimento para o Espírito Santo em todo o segmento da administração pública de quase 10 bilhões de reais. E eu torço para que isso seja realizado em todo o Estado. E o nosso Caparaó não pode de forma nenhuma ficar de fora. Eu acho que todas as lideranças do Caparaó, e eu tenho visto esses movimentos já acontecerem, trabalhar, se unirem vereadores, prefeitos, ex-deputados, ex-prefeitos, se unirem para reivindicar, para que esse recurso chegue aqui no Caparaó. E nós tivemos a felicidade muito grande de ter um dos secretários do governo do Estado, que é Gilson Daniel. E nós tivemos a felicidade de recebê-lo aqui no Dia do Servidor Público, ontem, que fez uma explanação de como se trabalha na administração pública, né? E nós estamos nessa expectativa muito grande de Gilson Daniel poder ajudar muito ao Caparaó. Esse programa Fundo a Fundo, ele vai atender todas as áreas do setor do governo ou só determinadas áreas como a área social e a educação e tal? Atende todas as áreas? Olha, eu não posso te dar os dados detalhados disso, porque eu não li o projeto todo. Eu recebi ontem à tarde esse projeto e não me deu tempo de ler e analisar. Eu, quando fui prefeito aqui de 2009 a 2002, o governo do Estado tinha um fundo social. O governo repassa um recurso para o município faz um estudo, um planejamento, encaminha para a Câmara aonde vai gastar esse recurso, foi o que nós fizemos. Então nós fizemos no meu governo aqui reforma de casas no Quilombo, nos bairros mais, troca de janela, troca de porta, de banheiro, troca de telhado, aumentar um quarto, mais um cômodo na casa. Enfim, fizemos pequenas obras no valor de 3 milhões de reais na época. O nosso secretário de Assistência Social, Rogerinho César, foi que executou essas tarefas. E foi rápido a execução disso. Agora, Zé, no seu governo, você contratou logo no primeiro dia uma equipe de planejamento de projetos e isso te agilizou muito, conseguir muito equipamento, muita máquina, muitas obras para a Iuna. Hoje os prefeitos têm dificuldade ou eles já têm essas equipes para poder produzir projetos para conseguir recursos no governo? Quase todos os municípios não têm a estrutura própria, tem que terceirizar. Você vê, a administração atual está concluindo agora a contratação de equipe
de engenheiros para elaboração de projetos e tudo. E na minha época, eu também tinha um pouco de dificuldade, mas a nossa equipe era uma equipe boa de engenheiros. Nós tocamos até um determinado ponto, quando saiu outro, um engenheiro, um técnico, e nós trabalhamos com emendas parlamentares dos deputados federais, pouca emenda de deputado estadual, no sentido de comprar caminhões, comprar reta escavadeira, comprar patrol, comprar tratores agrícolas, comprar microtratores para a agricultura familiar. Então, isso era uma solicitação de emenda aos deputados federais e senadores que contribuíram muito com o nosso município e junto ao governo federal também. Nós conseguimos, mas o governo federal tinha o projeto, ou se eles tinham o valor, nós tínhamos que adaptar o nosso projeto àqueles valores. E conseguimos antecipar. Eu gosto de dar um exemplo, que quando eu assumi a prefeitura aqui em 2009, nós tínhamos 2 caminhões Mercedes-Benz, um 72 e outro 84, um azul e outro vermelho. Eram os caminhões que atendiam lixo, transportava tudo que tinha que transportar no município. Nós tínhamos 2 retas escavadeiras antigas e uma mais nova. As 2 retas escavadeiras mais antigas, quando você levantava aquela concha delas, elas levantavam tremendo assim, parecia que estava com Parkinson. E aquilo, quando descia tremendo. Nós chegamos a comprar 8 ou 9 retas escavadeira hidráulica, caminhões, compramos vários, né? Então, foi um processo que hoje é diferente. Hoje o governo está exigindo a coisa bem mais detalhada com relação a projeto e planejamento. Se você não tiver, você não executa. Mas nós conseguimos bastante coisa. Fala em exigência, você não teve nenhuma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, nenhuma conta rejeitada pela Câmara, você não teve nenhuma denúncia pelo Ministério Público no seu governo. O que você fez para poder, você conseguir tocar um governo com muita realização e não ter esses problemas com a justiça que, na maioria dos casos, os prefeitos têm? Equipe de trabalho e o zelo de a gente estar centralizando, eu era até um pouco centralizador nessas questões, mas sempre cobrando dos nossos companheiros, fazer a coisa certa com agilidade. Então nós tínhamos uma equipe que trabalhou muito bem e, graças a Deus, não tive nenhum problema com o Tribunal de Contas, todas as contas foram aprovadas sem ressalvas e o município não tem nenhum tipo de problema em função da minha administração. Foi trabalho com equipe competente e séria, aproveitando os funcionários efetivos e aqueles que eram comissionados também, pessoas competentes. Nós contratamos uma equipe para buscar recursos em Brasília. Uma equipe composta por uma empresa aqui de Marechal Floriano, onde tinha um ex-prefeito e mais 2 pessoas que eles encaminhavam a emenda ao parlamentar, o parlamentar encaminhava o valor que ia mandar e dali eles faziam os projetos, como ia aplicar aquele recurso, encaminhavam, então a coisa andou muito, fluiu muito com essas equipes aí. Foi isso que nós fizemos, não tem segredo. Agora, Zé, você, durante os 12 anos de mandato de deputado, você sempre fez parte da Comissão de Finanças, Comissão de Orçamento, você sempre esteve muito envolvido com essa questão de orçamento do Estado, né? Quando você veio para a Iuna e se elegeu prefeito, parece que você trouxe bastante conhecimento dessa área jurídica, dessa área de orçamento e da área jurídica. Talvez isso aí facilitou você definir as questões de dentro do governo para evitar os problemas que normalmente o prefeito tem quando ele não tem conhecimento de causa. Sem dúvida. O político, eu que tive 12 anos de mandato, eu fui presidente da Comissão de Justiça por 8 anos, na Assembleia Legislativa, fui vice-presidente, participava ativamente da elaboração do orçamento, porque eu tinha interesse de colocar no orçamento aquilo que nós necessitávamos aqui no Caparaó, e naquela época a roupa era curta, né? Pouco recurso, investimento muito pouco, né? Você viu, eu assumi o governo em 2008, no dia que eu assumi, desceram 44 casas no Quilombo. E, felizmente, nós entregamos essas 44 casas nas casinhas populares lá em cima. E dinheiro do governo federal. Tivemos enchente, eu consegui fazer 9 pontes, e com recursos esses, em função do problema causado pela chuva, nós decretamos emergência no município e conseguimos os recursos. Tudo com essa equipe. Agora, o meu conhecimento como parlamentar me ajudou a decidir muita coisa, porque a gente tendo prática, são 2 níveis diferentes, um a nível de município e outro a nível de estado. É uma questão só de adaptação. Então, me ajudou muito a administrar e agilizar
um pouco a questão da administração pública. Das obras que você realizou, que você edificou no seu mandato, qual que você tem mais carinho por ela? Qual que trouxe mais vantagem para a população? Eu tenho que dizer o seguinte, eu acho que a reestruturação do município com relação ao maquinário, caminhões, transporte, a parte logística, isso foi uma coisa que nós fizemos e eu agradeço muito aos deputados, ao governo do estado à época. E esse calçamento, esse asfaltamento que nós fizemos aqui no centro, até lá no Quilombo, isso melhorou muito o deslocamento, a mobilidade facilitou muito. Nós fizemos um calçamento lá na Santa Clara, porque esse calçamento ele foi feito com o propósito de começar a dar uma condição melhorada na região, na área de turismo, né? Precisa de ter, para que o turismo melhore e avance aqui, fazer PPP, uma parceria pública-privada. O poder público entra com a sua parte, a parte privada, os empresários fazem os seus investimentos. É assim que faz. E na verdade, eu lutei muito por uma escola técnica. Compramos o terreno aqui, próximo ali, a obra começou, uma obra de 12 mil metros quadrados, com capacidade para até 1.200 alunos. Foi feita a obra, eu deixei o terreno comprado, pago, convênio assinado, contrato, recurso na conta, e a obra paralisou por uma situação. E por que paralisou, Zé? Ela paralisou em função de levantamentos que foram feitos ali na época da empresa que estava construindo, algum problema detectou, mas isso deve ser liberado para que o Estado possa concluir aquilo. Aquele era recurso do governo federal, os estados acompanhavam a construção da obra e depois o Estado é que ia colocar em funcionamento com equipe de professores, equipe técnica, laboratórios e tudo, para que funcionasse uma escola técnica ali, com capacidade até para 1.200 alunos. A gente ainda tem chance de ver essa obra concluída? Olha, o governo Casagrande, eu já até disse aqui na inauguração da entrega da Escola da Santíssima Trindade, que a obra da Escola Técnica pode sim ser concluída. E nós não temos ainda, porque o governo está em fase de planejamento, para concluir aquilo ali e ver como vai ser. Porque aquilo foi um programa do governo federal e que hoje ele não está existindo mais. Mas aquilo vai ser redirecionado para uma coisa útil no nosso município. Tá certo? Você foi deputado 3 mandatos, carregou muito recurso, ajudou muita região. Depois, num determinado momento, depois você passou a administração municipal de Juno, foi prefeito 4 anos. Depois você ajudou o Dari Pagunga a ganhar uma eleição. Com os votos de Una, deu eleição a ele. E ele foi o deputado mais votado aqui no município, né? O Dari tem correspondido com os apoios que ele dá da Una e a região do Caparaó? Tem correspondido muito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque fizeram uma injustiça muito grande com o Dari. Os votos, com relação a voto, não, o povo de Una correspondeu. O Dari ajudou o município e não foi divulgado por quem recebeu o recurso à época, de que o Dari, os recursos para o calçamento da área industrial foram recursos através do deputado Dari Pagum, num trabalho feito junto ao governo de Paulo Artung, né? E esse recurso começou no governo de Paulo Artung e veio terminar no governo de Casagrande. Está lá aquela obra maravilhosa, entendeu? Toda pronta. O Dari conseguiu mais de 10 pontes para o nosso município, começar lá do Rio Claro, passando por Aranha da Terra, até Terra Corrida Trindade. Foi feito ponte de cimentos. O Dario apresentou emendas para aquisição de ambulância para Pequiá. A administração, à época, a administração anterior, não fez a licitação, o dinheiro foi perdido e a atual administração teve que devolver. Isso é uma irresponsabilidade de uma administração pública. Aliás, a administração pública anterior deixou 22 milhões em caixa, 5 milhões foram devolvidos e atualmente a administração está redirecionando ou aplicando esses recursos na hora certa, com agilidade para não perder. Então, na verdade, o Dario confiou à época de trazer os recursos para cá, não se divulgou, mas como o Dario é um homem que fala a nossa linguagem, um deputado do interior como nós, ele ajudou muito ao nosso município, fez por Pequiá, fez por Trindade, associações de produtores na Trindade, são 3 que o Dari ajudou. Tem máquina de café, tem tratores, tem vários implementos que o Dari encaminhou através de as suas emendas parlamentares. E vai continuar nos ajudando. Então o Dari Pagum é um homem que nós temos que estar com ele sempre,
para que ele possa continuar ajudando o nosso município. E o deputado que trabalha para a nossa região, eu não abro mão de estar ajudando ele não, de forma nenhuma. Tem que ajudar. Você falou no início do Gilson Daniel. Gilson Daniel. Que o Gilson é uma pessoa importante, que é daqui do Caparaó, tem residência aqui em Iupi, tem um olhar muito especial para o Caparaó. Você falou da importância do Gilson no governo e para a sociedade. O que você transmite ao eleitor, à população, da importância de valorizar o Gilson Daniel como um futuro deputado federal? Antes de chegar em deputado federal, eu quero fazer uma adendo. O Gilson Daniel, por ser prefeito de Viana por 2 mandatos, ontem ele deu uma aula aqui no Dia dos Funcionários de como é a administração pública e o que ele fez em Viana. Ele saiu do governo com quase 90% de aprovação dentro de Viana. Um prefeito que começou seu mandato com 34 anos de idade, terminou com 42 anos, um jovem que é professor universitário, como contador, e demonstrou competência. Concluiu o governo dele, foi convocado pelo Casagrande para ser seu secretário e ele é o presidente da comissão de gastos do governo. Todos os gastos do governo passam para a comissão dele, para a secretaria dele. E ele tem aprovado todos os recursos, divulgado. Então, se nós temos hoje um cidadão que é daqui do Caparaó, que quer trabalhar para o Caparaó, temos que unir forças para que possamos eleger Gilson Daniel, porque ele já está ajudando o município de Una, o Caparaó e o Estado do Espírito Santo, para que ele possa, através do seu mandato de deputado federal, ajudar muito mais o Caparaó. Eu acho que o Caparaó tem que aproveitar a oportunidade de eleger um capixaba do Caparaó para ser deputado federal. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho em torno dele, e eu tenho certeza absoluta, quer dizer, absoluta não pode, ter quase que posso afirmar que ele vai ganhar a eleição, porque o trabalho dele tem que ser reconhecido. É de competência, homem de palavra, não é homem de ficar com certas brincadeiras. E nós temos que aproveitar e fazer com que o Gilson, dentro de 4 anos, faça o que não foi feito em 20. Que não foi feito em 20 anos passados, que ele possa executar isso. Eu tenho certeza que ele vai fazer. E juntamente com as forças do deputado estadual e outros que, por acaso, se for bem votado aqui, nós temos que estar em torno dele cobrando. Nos últimos 30 dias, você teve uma aproximação maior com o grupo do Romário. Essa aproximação é em virtude dessa vontade do Dari, vontade do Gilson de trazer recursos do município, e você aproximando, você consegue facilitar, de ajudar o governo do Romário a andar com os projetos e esses recursos chegar para poder desenvolver várias obras aqui no município? Saluto, eu gostaria de dizer o seguinte: a política, ela tem as suas questões atinentes ao seu município, e não é diferente em lugar nenhum. Em todos os municípios é assim. Há um radicalismo. Fulano está no poder, não vão tentar tirá-lo. Eu não, eu estou trabalhando diferente. Eu, desde o início, desde o ano passado, que eu já não tinha mandato, já vinha com o Dario tentando ajudar aqui. Não tive como fazer muita coisa, porque também não tinha muito recurso. Agora tem. As coisas estão aí mostradas em números o que pode se fazer com recursos do Estado e do governo federal. Então, o que aconteceu? O Romário, há poucos dias atrás, me comunicou que precisava falar comigo. Vamos conversar, então. Sentamos para conversar, porque o que eu queria era ajudar o município de Una e do Caparaó. E o Romário também. Mas em questões municipais, havia um distanciamento, faltou o diálogo. Faltou não o diálogo, faltou a aproximação. Quando houve o primeiro diálogo, ele diz: Zé, nós precisamos trabalhar, unir forças para ajudarmos a eleger o Dario Pagum, reeleger o Dario Pagum estadual e Gilson Daniel para o cargo de deputado federal. Falei: é tudo que eu quero, porque eu quero para eleger aqueles que querem trabalhar para o nosso município, pode contar comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Eu tenho um relacionamento, tenho um conhecimento, eu consigo abrir uma porta, eu consigo bater numa porta, ela não se fecha. Então, a minha conversa com o Romário foi no sentido de unirmos forças políticas para eleger Gilson Daniel, eleger Casagrande, reeleger Casagrande e reeleger Dari Pagum, para que nós possamos ter amanhã um deputado para bater na porta dele para nos ajudar. Porque eu tenho certeza que esses homens no governo vão corresponder. Porque nós vamos dar para ele o voto que ele precisa para ganhar a eleição. Se tudo correr como eu estou pensando, eu acho que não tem nenhum problema. O Romário está muito sensível e o município de Una precisa saber. O governo de Romário, através dele, recebeu o município com 22 milhões de recursos. Uns carimbados, outros não,
teve que devolver 3 milhões e pagar 1 milhão de dívida. Ficou com 17. Já gastou um pouco desses recursos da administração anterior e está com saldo hoje de 27 milhões em caixa. E ele quer chegar até o final de ano com 30 milhões de caixa. Esses 30 milhões dá para ele fazer a contrapartida de várias obras, executar pequenas obras com recurso próprio e com mais recursos de emendas parlamentares do governo do Estado e do governo federal. O governo do Romário pode se destacar aqui por um grande governo, um governo como grande empreendedor, como grande realizador do município de Una, de infraestrutura, pequenas obras, projetos sociais. Isso tudo pode acontecer com o Romário. Eu, então, não tenho no momento, nenhuma pretensão política. Eu quero ajudar pelo conhecimento que eu tive e nunca vou deixar de fazer política, até meus últimos dias. Não vou deixar, porque o que eu sempre gosto de fazer é ajudar a população e ajudar o povo. Então, estou unindo o meu conhecimento com a força que o Romário tem como nosso administrador municipal para ajudar o nosso município. É isso que eu quero. O Romário ele começou muito bem, começou agindo e a equipe bastante resolutiva, mas agora, recentemente, com uma decisão judicial que livrou ele de um processo de pedido de cassação de mandato, e o juiz negou o pedido para ele, parece que deixou ele mais solto e mais à vontade ainda para poder, né? Porque, queira ou não, um processo desse é uma cangalha que pesa nas costas da pessoa, né? Quando o juiz dá uma sentença livrando ele desse pedido de cassação, ele fica muito mais entusiasmado, muito mais leve para poder transitar, né? Então você acredita que agora o governo Romário ainda vai melhorar mais, vai deslanchar mais ainda? Eu acho que o Romário, com essa questão dessas denúncias que fizeram contra ele, contra a compra de voto e tudo, foi como se você travar uma espada nas costas do cidadão. E ele fica dependendo da justiça decidir. A justiça definiu favorável a ele está solto. Ele tem, e outra, até os políticos de fora do município olhando para dentro, vê que ele foi liberado, vão investir muito mais. Isso facilita também. Então eu acredito que ele está vivendo momentos de alegria, de felicidade, por estar livre para voar. José, só uma pinceladazinha a respeito da política estadual. A gente tem visto falar aí de vários nomes aí que pintam como candidato a governador aqui e ali. O que isso vai acontecer o ano que vem? Ô Saloto, existem vários pretensos candidatos aí, vários nomes, né? E eu respeito todos eles, são cidadãos capixabas, que são cidadãos livres, né? Que têm o direito de pretender e querer conquistar, ser governador do Espírito Santo. E eu acho que até o momento o que está acontecendo aí são conversas para que haja composições. Com a mudança da legislação eleitoral com relação ao cargo proporcional, os partidos estavam correndo atrás de candidatos. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo são 30 vagas, poderiam ter 60 candidatos mais um a deputado. Hoje não, poderão ter 30 mais um. E existe a federação de partido. Essa federação, elas têm que se organizar em federação, quem vai se unir, e os partidos não deixam de existir, elas têm que ficar essa composição até o final dos próximos 4 anos. E essa composição ela é feita agora e lá na frente tem que fazer um estatuto de maio a junho para gerir essa federação e dali consolidar a eleição e os eleitos vão administrar. Então complicou um pouco, mas é uma coisa nova e isso vai acontecer. Isso com relação à eleição proporcional, deputados, senadores, deputados federais. Com relação ao executivo, eu sinceramente, eu vejo todos aí, vários querendo ser candidatos, mas eu já defini minha posição. Meu candidato é Renato Casagrande, tem uma experiência muito grande. O Estado tem um fundo soberano hoje para emergências quaisquer. Por exemplo, quando há uma possibilidade de atraso de pagamento, tem um fundo lá para pagar. O servidor nunca vai ter problema de salário para receber. Então, eu acho que o Casagrande vai trabalhar para se eleger, eu vou ajudar o Casagrande, é o meu candidato e é o candidato dos meus amigos. Se eu puder trabalhar para Casagrande, os demais eu vou respeitar, que é o direito, são até vários amigos nesse processo, mas vou ser muito sincero, eu tenho o meu compromisso, vou ajudar, e agora, cada um tem o direito de entrar no município e tentar conseguir seu voto. Eu não quero declinar nomes que estão procurando composições, mas os jornais têm mostrado, né? Tem jovens candidatos, tem outros ex-prefeitos, né, ou ex-deputados federais que querem ser governador de estado, e que toca o seu barco. Se
Casagrande lograr, eu acho que o Casagrande tem todas as chances de ganhar a eleição, mas se por acaso vier um outro, porque a política, a gente sabe quem ganhou depois de apurado, né? Nós vamos respeitar e vamos também começar a reivindicar aquilo que precisa fazer no nosso município. Eu tenho em mente, enquanto eu estiver vivo, que eu puder abrir uma porta para buscar recursos para o Coparal e para a Iuna, eu vou correr atrás, com a experiência que eu tenho. Essa semana você rodou aqui em Iuna e já deu uma articulada aí dos companheiros, conversou, e parece que foi muito proveitosa a reunião, encerrando ontem o movimento que você fez durante... Eu fiquei feliz que eu visitei vários companheiros, achei que alguns já não tivessem nem querendo, assim, participar de qualquer movimento político, mas não, estão todos esperando, estão lá e todos me receberam muito bem. Participamos do encontro aqui com o Romário ontem, com o Justo Daniel, vários deles, e eu estou muito feliz. Eu estou em Vitória, ô Saluto, estou trabalhando, mas a minha vontade ela está aqui, né? Eu passei aqui 46 anos, né? Foi aqui que eu construí minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foi construído aqui. As pessoas que me proporcionaram isso. E eu, já depois que aposentei, não pude fazer o que eu queria, era estar aqui para poder estar conversando com um, conversando com outro, mostrar um pouquinho da minha experiência para poder ajudar e tal. Então, eu acho que o povo de Iuna é politizado. Tem muita informação e contra-informação. Mas quando há contra-informação, a gente está aí para poder dar a orientação certa. Eu estou muito feliz com os companheiros de Iuna e acabou aquele acerramento de 2 grupos políticos, né, que tinham aqui, e hoje tem vários partidos funcionando. Isso demora para você fazer uma composição, que você tem que fazer várias conversas. Vai aqui, faz aí, vai lá, volta de novo. Mas os companheiros estão prontos para eu ouvir. Eu fico muito honrado com isso, ser recebido com toda a alegria e satisfação dos iunenses, quando eu bato na porta deles para tomar um café e falar de política. José, eu quero agradecer a sua visita, a sua participação aqui no nosso programa aqui do Jornal Notícias. Deixa uma mensagenzinha para os amigos, para encerrar nossa conversa. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer ao povo de Iuna que nós estamos cada dia mais solidários e cada dia mais torcendo para o desenvolvimento e progresso de Iuna. E eu queria dizer ao povo de Iuna, eu fiquei impressionado hoje quando fiquei ali próximo a Cocafé, querendo atravessar a avenida, e o movimento que eu vi de veículos, caminhões carregados, caminhonetes, uns carregando móveis, outros carregando material de construção. Iuna está pujante, está no desenvolvimento. E eu gostaria de ver Iuna cada vez maior, mais pujante e mais forte. Muito obrigado. Obrigado, Saluto. Um abraço. Muito obrigado, Saluto. Ok.